Pessoal, tudo bem? Se puderem se aproximar um pouquinho, só para os nossos panelistas não se sentirem tão sozinhos aqui na frente, né, Chico? Então, o pessoal já vai conectar. Vou ser bem breve na apresentação, que eu acho que o mais importante aqui é a qualidade do debate. Esse é um debate super importante sobre infraestrutura no país. Hoje, estima-se que para o Brasil crescer de fato, né, a gente precisa investir 4% do PIB em infraestrutura, e a gente seguramente, dependente da métrica, investe menos de 2%, que é o nível para manutenção da qualidade de infra. Então, a gente tem um debate aqui muito interessante. Eu diria que, politicamente, é o painel mais diverso, com mais correntes políticas diferentes e projetos de país representados. Então, estou muito feliz aqui com esses panelistas incríveis. Vou ser super breve na apresentação e injusto. Então, o perfil de todos eles está online. Então, lá do Brasil, a gente tem o professor Marco, professor da Unicamp, do Instituto de Economia. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. Não é só a burocracia brasileira que às vezes é ruim, não devolveram o passaporte do professor Marco à Embaixada dos Estados Unidos, e por isso ele não está aqui, Marco. Mas a gente conta com você na próxima Brasil Conference. Temos também Helena Landau, famosa, um nome assim inescapável quando a gente fala de infraestrutura, de estatização. Ela foi um dos principais nomes quando do processo de estatização do governo FHC. Hoje é sócia de um escritório de advocacia, participa em vários conselhos, muitos conselhos mesmo, então é uma conselheira. Obrigado, Helena, por estar aqui com a gente hoje. Aqui, presencialmente, temos também o Chico. Eu brinquei que só de conhecer o Chico, a Brasil Conference já valeu a pena, uma figura incrível. Ele é secretário executivo, foi secretário executivo do Ministério do Planejamento, que, em outras palavras, é o vice-ministro. Então, é quem toca ali no dia a dia, quem faz a máquina rodar. É funcionário de carreira também do governo federal. E temos aqui também o Matheus, não vou me atrever a falar o sobrenome dele, que é diretor de competitividade do Ministério da Infraestrutura, por acaso o único representante do governo aqui na Brasil Conference, vem trazer uma perspectiva bem interessante de quem está rodando, e muito próximo a quem virou hoje o ministro da Infraestrutura, que é interessante, aprendi, é de uma carreira criada na época do Chico. Então, assim, é bem interessante como os caminhos se cruzam. A gente vai ter um debate bem focado, interessante, já passo para o Chico, e o tema, em uma hora a gente consegue dar uma solução para o país, né, Chico? Obrigado. Essa é uma área que acho que o país tem vivenciado aí nos últimos 5 anos, desde que Helena estava no governo, uma série de avanços, uma série de aprendizados. Nós estávamos comentando aqui, en passant, desde os processos de privatização, de criação das agências reguladoras do governo Fernando Henrique, a discussão do cálculo do primário, se deveria ou não incorporar investimentos diretos em concessões de infraestrutura, deveria ser computado. E nós tivemos de lá para cá muitos avanços. O Brasil em Ação, Avança Brasil, depois tivemos todo o processo de aprendizado no contexto do PAC. No governo do presidente Temer, tivemos a PPI na presidência, onde a participação de esquadros do TCU, da CGU, organizaram uma pipeline relacionada à infraestrutura, que vem demonstrando uma certa consistência e maturidade ao longo do tempo, para finalmente chegarmos aqui ao governo Bolsonaro, onde temos também a área de concessões sendo uma das áreas mais importantes do ponto de vista dos resultados alcançados pelo governo. E nós temos também, ao longo desses 25 anos, uma série de questões ainda pendentes, mal resolvidas. O painel é um painel que a gente espera que seja orientado para o futuro. Nós estamos discutindo aqui os desafios presentes, as questões pendentes, e estamos com profissionais aqui que estão com a mão na massa historicamente e que têm muito a dizer em relação aos nossos desafios pela frente. Queria começar, então, passando a palavra para a Helena, que é protagonista dessa história em vários momentos e continua sendo, para que ela possa dar o seu recado inicial. Nós listamos algumas perguntas iniciais, mas começaria dizendo, uma provocação apenas, o que se encontra por fazer, para que cada um pudesse desenvolver um pouco a sua visão em relação ao passado, ao presente e aos nossos desafios dos próximos anos. Helena, a bola está com você. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu peço desculpas por não estar aí presencialmente, que não sei como vocês devem saber, eu estou coordenando o programa econômico da pré-candidata Simone Tebet e a agenda aqui da
pré-campanha me fez ficar no Brasil. Agradeço muito o convite, é um prazer estar nesse painel, ainda mais conduzido pelo mestre Chico, né? De mestre de todos nós nessa área, e estar com o Marco Antônio. E acho que eu e o Marco já estamos vários debates sobre o papel do Estado no investimento público. Eu vou pegar a deixa do Gaetano. Eu acho o seguinte: a gente teve realmente uma evolução enorme desde 1995. Né? Desde 1995 foram criados vários marcos importantes para estabelecer a atração de capitais privados no Brasil. Ele já citou vários deles. O problema do Brasil, eu acho que tanto na infraestrutura e pensar no futuro, como a gente pensar em inovação ou educação ou qualquer tipo de política pública, é ter um pouco de estabilidade e previsibilidade. Né? Todos esses avanços ou nomes de programas que o Gaetano falou, a gente vê que, apesar do nome que dá ênfase na infraestrutura, a forma que se olha a infraestrutura muda radicalmente de um governo para o outro. Então, você tem governos onde são mais para o mercado, onde você cria estruturas institucionais para atração de capital privado, com a ideia de que o investimento público não pode ser o prioritário, não temos capacidade fiscal para isso, e, de repente, você muda radicalmente a orientação para governos onde o investimento público é o fundamental, a participação maior e que dura muito pouco tempo, de fôlego curto, e que faz uma expulsão do investimento privado, que todos os alunos de economia conhecem como o fenômeno do crowding out. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar para o futuro é pensar uma política de infraestrutura como uma política de longo prazo, onde não seja uma política de cada governo. Né? E aí você tem as regras gerais muito claras, muito claras. E, mais do que tudo, em vez de olhar para números, percentual, se a gente está investindo 1,7% do PIB ou 3% do PIB, ou se o investimento federal cresceu ou subiu naquela época, é criar no Brasil a cultura da avaliação de política pública. Né? Porque se a gente olhar os períodos onde, nos anos, principalmente no governo Dilma, onde a gente teve um pico de investimento público, a gente também tem um fenômeno de má alocação, de incentivos mal colocados. O BNDES, a Caixa Econômica, o fundo FGTS, acaba dando recursos públicos para criar uma situação artificial de preços e tarifas que não se sustenta no longo prazo. Então, a gente tem que estabelecer exatamente o que o Brasil pode fazer. Não adianta dizer que o teto de gastos ou as despesas impedem, a gente tem que acabar com o teto de gastos para ter investimento público. Não é isso, a gente precisa ter previsibilidade de regras que o investimento privado vem. Se você olhar o que está acontecendo com o marco de saneamento, onde você criou uma nova estrutura legal, uma nova estrutura jurídica, a gente está atraindo investimentos privados, inclusive para aqueles setores onde as pessoas achavam que ninguém ia olhar, que são municípios de menor renda. Então, eu diria, Chico, para a gente começar o debate, que no futuro a gente precisa fortalecer as agências reguladoras. O que nós vimos essa semana no Brasil, na nomeação no atacado, de dezenas de nomes para agências reguladoras, que estavam paradas, sem nenhum diretor, mostrando o total desprezo do governo federal por agências reguladoras. Nomeações de pessoas completamente não qualificadas tecnicamente para a função que tem. E uma sabatina absolutamente superficial do Senado Federal, a gente vê o pouco caso da regulação. Então, a primeira questão é fortalecer a regulação. O segundo é pensar que o governo federal ele não é indutor do investimento público, ele é criador das bases para que o investimento privado venha. Então, da segurança jurídica, da segurança regulatória, fortalecer as instituições. O BNDES só tem que entrar naquilo que for absolutamente essencial, que tem um retorno social claramente positivo, porque o que a gente viu em meados da década passada foi uma expulsão do mercado de capitais por causa de subsídios desnecessários que o BNDES acabou fazendo. E aí você tem um pêndulo de volta, porque quando o dinheiro acaba, o investidor privado vai embora. Acho que a gente tem que institucionalizar e fortalecer o PPI como braço do governo, no sentido da gente ter uma qualidade melhor de projeto básico. A gente viu um grande número de concessões que hoje estão paradas,
que estão sem finalizar, que o projeto básico era ruim, que você não tem... A gente viu hoje no estado de São Paulo, o Estadão, FNDE, relicitando escolas quando nem terminou as escolas passadas. Então, nós estamos falando de infraestrutura econômica, mas estamos falando de infraestrutura social também. Então, acho que a gente tem que ter avaliação de políticas públicas, reforço da institucionalização, uma institucionalização do PPI e melhoria da qualidade do projeto básico. Obrigado, Helena. Marco Antônio. Bem, boa noite a todos. Também peço desculpas do imprevisto que eu tive, não poder estar presente. Gostaria de muito estar aí com todos vocês. Eu começaria, né, chamando a atenção, usando o gancho que foi falado pelo Chico no começo, quer dizer, do tamanho do desafio que é o aumento do investimento em infraestrutura no Brasil. Né, a gente está falando num patamar atual que chega em torno de 1,5%, 1,6% do PIB, quando a gente precisaria, do dado que eu estou trabalhando da McKinsey é um pouco diferente, mas chegaria a uma necessidade de 3% do PIB em investimento em infraestrutura. Ou seja, a gente precisaria estar investindo 1,5% a mais do PIB em infraestrutura. Isso já colocaria, né, um desafio bem significativo se a gente fosse pensar em termos de alavancagem do investimento, tanto público quanto privado. Né? Quer dizer, é um volume muito significativo. E aí eu discordo um pouco da Helena, né? Eu acho que, em geral, o investimento, a Helena já está acostumada, mas, em geral, o investimento público, o investimento em infraestrutura no Brasil, o público e o privado, às vezes, caminham boa parte do tempo num fenômeno de crowding. Mas concordando com a Helena, de que a gente tem que dar uma sustentabilidade nisso no longo prazo, quer dizer, não adianta o público chegar, né, trazer, capacitar, né, trazer um horizonte para o investimento privado e não se sustentar ao longo do tempo e frustrar, inclusive, as expectativas do investimento privado. Né? Então, a gente tem que olhar, que eu acho que a tendência mundial, em que o público e privado, no investimento em infraestrutura, ele funciona com uma certa divisão de tarefas. Né? Ele funciona com uma divisão de tarefas, primeiro em relação, que a gente chama de pecking order, né? Mas é uma ideia de que as modalidades de financiamento variam ao longo do andamento do investimento em infraestrutura. E que o setor público ele tem uma tarefa importante nos primeiros passos do investimento, do financiamento em infraestrutura. Segundo, a gente tem que lembrar que o hiato em infraestrutura no Brasil ele é muito concentrado em algumas áreas, sobretudo em saneamento básico. Né? Quer dizer, ele avança mais ou menos de comunicação, ele avança mais ou menos de energia, mas em transporte, em saneamento básico, a gente tem problemas muito sérios em termos de investimento em infraestrutura. Quando a gente olha no saneamento básico, né, 70% do déficit está na faixa até 2 salários mínimos, que geralmente é uma zona também com pouco investimento em rede ou com rede não instalada e que os investimentos são de alto risco e de alta complexidade por conta da ausência de uma infraestrutura prévia em termos do sistema de saneamento. E quando a gente está olhando para transporte, a gente está pensando, sobretudo, em estradas que não são ligadas a atividades econômicas principais. Então, a gente tem que pensar no déficit de infraestrutura no Brasil, sobretudo como um déficit muito ligado a áreas, né, a espaços que não têm muita atratividade para o setor privado. Então, nisso, a gente tem que pensar em termos da onde o setor público deve entrar e onde não deve, né, onde, por exemplo, o setor privado é muito ávido em entrar nessa área, com um bom marco regulatório, com boa definição de longo prazo, o setor privado tem condição de entrar, e aonde o setor público tem que olhar com isso com mais atenção. Né? Para além desse tipo de divisão de tarefa, tem uma outra divisão de tarefa importante, que é em termos de modalidade do tipo de financiamento, em que fase o setor público entra dando suporte no financiamento de infraestrutura. Né? Quer dizer, principalmente nos estágios iniciais, né, o que a gente vê na organização do projeto básico, do pipeline, é uma fase importante do setor público estar presente no financiamento, no auxílio ao desenho do projeto básico, a organização do pipeline disso, e vamos dizer assim, em deslanchar certos problemas burocráticos no começo, principalmente, dos investimentos. Né, como se isso não fosse, vamos dizer assim, desafio suficiente para o Brasil nesse momento, né, eu somaria esse debate que a gente está tendo agora uma outra questão. Se a gente olha, né, por exemplo, no governo Biden,
Build Back Better, ou se a gente olha o Next Generation Europe, a gente olha que está se formando pacotes de investimento e de política industrial que dialogam diretamente com a questão da infraestrutura. Ou seja, vem a infraestrutura como uma questão fundamental para o fornecimento de uma competitividade sistêmica para os setores industriais e, portanto, se torna um alvo de política industrial nesse momento. E o segundo ponto importante disso é que vem, nessa relação entre política industrial e infraestrutura, uma questão fundamental, que é o seguinte: a infraestrutura como vamos dizer, um vetor disseminador das tecnologias da indústria 4.0 e da tal da logística 4.0, e uma área fundamental para se inserir toda a discussão de economia verde. Quer dizer, a infraestrutura tendo que dar conta também dessa mudança de paradigma ecológico que a gente está tendo. E nisso, a gente começa a contextualizar o tamanho que é o desafio do investimento em infraestrutura hoje em dia. Quer dizer, o primeiro é a gente dar conta do gap de infraestrutura que a gente tem e da necessidade de aumentar, esse investimento em infraestrutura, mas os outros dois são em relação a, primeiro, a ter uma infraestrutura mais moderna e que incorpore esse novo paradigma tecnológico, o que não é simples. Financiamento de infraestrutura já não é simples. Se você soma isso à inovação, é uma complexidade imensa. Se você soma isso, toda a questão ambiental que permeia hoje a discussão em infraestrutura, você tem uma complexidade ainda maior. Então, para começar o debate, eu gostaria de colocar essas questões, quer dizer, como é que a gente pensa, para além da necessidade de cobrir esse gap em termos de infraestrutura, que é muito difícil a gente pensar que só o setor público ou só o setor privado vão dar conta disso, mas, para além disso, toda a complexidade que é o investimento e são as prováveis modificações de infraestrutura que a gente vai ter aí nos próximos anos. E é como o Brasil vai dar conta disso, porque o desafio maior é o seguinte: dado o gap de infraestrutura que a gente tem, se a gente não cobrir esse gap e não dar conta desse recado, os efeitos que os investimentos na zona do euro e nos Estados Unidos vão ter em termos de competitividade do seu sistema industrial, vão jogar a competitividade do sistema industrial brasileiro ainda mais para baixo, e aí realmente vai ser muito difícil a gente dar conta de manter a competitividade da nossa economia, que já está num estágio bem complicado. Eu acho que, para começo de debate, eu acho que são questões importantes da gente colocar. É isso. Ué, cadê? Também não estou vendo. Saímos do ar? Alô? Voltamos. Você, O microfone tem preferências aqui, é duro. Muito obrigado, Marco. Vamos, então, ouvir o Matheus, que está à frente desse processo no Ministério de Infraestrutura desde o início do atual governo, nos reportar um pouco como ele está vendo esse quadro. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui no Brasil Conference. Bem, o cenário que nós encontramos nesses últimos anos é um cenário orçamentário reduzido. Nós tivemos o menor orçamento da história nesse período. De maneira que precisávamos de criatividade, tá? E buscamos isso com um orçamento probabilístico, avançamos com iniciativas como investimento cruzado e utilizando os recursos orçamentários da Itaipu Binacional para entregar mais infraestrutura para a sociedade. Então, o Ministério da Infraestrutura, ele traçou duas abordagens já bem relatadas aqui pela Helena e pelo Marco, de, basicamente, transferir ativos para a iniciativa privada, onde esses ativos são viáveis, e alocar adequadamente os recursos públicos. Então, nós desenvolvemos, nesses últimos 3 anos, o maior programa de concessão da história da infraestrutura. Desde 2019, nós já leiloamos 141 ativos de infraestrutura, sendo 81 da área de transporte. São mais de 830 bilhões
de investimentos contratados. Até o final de 2022, nós alcançaremos mais de 1 trilhão, e isso retirando dessa conta 240 bilhões de pedidos de autorizações ferroviárias. Eu vou abrir aqui o parênteses para falar um pouco do nosso marco regulatório das ferrovias. Nós tínhamos um cenário em que apenas o poder público poderia construir e operar ferrovias. E, a partir das autorizações, nós abrimos a possibilidade do investimento privado mais direto. Tá? Então, por que não uma empresa que está investindo 20 bilhões na sua planta, ela não poder, por conta própria, risco, né, de engenharia, construir e operar um ramal ferroviário? Então, a expectativa no início eram 7, 8 projetos que estava muito claro que estavam maduros para serem pedidos, né, autorização, e fomos surpreendidos com 80 projetos, 80 pedidos, cerca de 220.700 quilômetros de rodovia, né? Um país que, desde 1854, construiu 28 mil quilômetros, é um excelente resultado. Investimentos, nos casos superiores a 240 bilhões de reais. Então, esse modelo de transferência para a iniciativa privada, ele tem sido muito exitoso, certo? E, por outro lado, o recurso público, escasso, ele precisa ser muito bem alocado. Então, nós, no Ministério, priorizamos terminar as obras que estavam inacabadas antes de iniciar novas obras. Porque uma obra inacabada, ela não gera retorno para a sociedade. Então, faz todo sentido, primeiro, concluir o que está em andamento antes de avançar para novos projetos. E a perspectiva, Helena, de longo prazo, ela foi construída por meio do nosso PNL, o Plano Nacional de Logística, até 2035. Então, esse plano ele vai guiar os investimentos, tanto privados quanto estatais, nos próximos anos. O Brasil precisa encarar, como foi dito pelo Marco, a infraestrutura, ela tem um ciclo maior do que 4 anos, maior que um governo. Então, ela passa pela fase de projeto, fase de licenciamento ambiental, licenciamentos de instalação, operação e tem toda a fase também de recursos públicos, né, de colocar no orçamento, conseguir o orçamento para o empreendimento. Então, é um ciclo maior do que 4 anos. Infraestrutura, portanto, precisa ser encarada não como uma política de governo, e sim como uma política de Estado. A gente tem que ter essa visão de longo prazo, e é o que o PNL está trazendo, e aí nós teremos planos setoriais também, que vão trazer ainda mais, detalhar ainda mais essa lógica de investimento com essa visão de Estado. Obrigado, Matheus. Vamos começar aqui, então, a segunda rodada. Começando pelo Marco. Marco, quais os principais déficits de capacidade que você visualiza em relação a uma alavancagem mais robusta dos investimentos em infraestrutura do país? Bem, eu acho que comentei agora há pouco, também foi retomado, né, por outras pessoas da mesa, mas a questão é basicamente o projeto básico, né, e as fases iniciais. Existe uma série de arranjos internacionais que eu acho que a gente poderia pensar em cima deles. Existe uma questão de banco de projetos, existe banco de infraestrutura, mas a questão fundamental é a gente olhar, organizar bem o projeto básico disso, talvez o Estado entrar nessas fases iniciais, como eu comentei, quer dizer, a gente pensar, já que são recursos escassos, a gente pensar, sobretudo, numa questão de divisão de tarefa. Quer dizer, se é necessário entrar no financiamento inicial, no desenho inicial do projeto, na organização das licenças ambientais, na organização de um pipeline inicial para esse projeto, que permita o projeto andar mais rápido, inclusive atrair a iniciativa privada de forma mais robusta, eu acho que esse é o ponto inicial, é o ponto central da gente pensar a forma de atuação do Estado e nas modalidades de financiamento onde o Estado pode atuar de forma, vamos dizer assim, mais estratégica. Então, acho que a gente avançou muito bem em algumas questões. Assim, é óbvio que eu tenho críticas pontuais, mas eu acho que existe um acúmulo.
Por exemplo, a Lei 2646, né, de debêntures de infraestrutura avançou em pontos fundamentais em relação ao marco anterior. Mas se a gente pensar no marco anterior, quer dizer, pelo menos os dados que eu tenho, é que o marco anterior, que é a Lei 12431, alavancou em 10 anos algo em torno de 140 bi, o que é muito pouco, quer dizer, muito pouco. É significativo, mas é muito pouco, dado o estado de infraestrutura no Brasil, e dado que a gente precisa investir. Então, embora quer dizer, a gente tem que pensar que só o financiamento não adianta, só a chegada do investimento privado não adianta para a gente cumprir esse déficit. A gente tem que organizar, né, principalmente as fases que o investimento privado tem mais dificuldade de entrar, que são as fases iniciais, que as fases que têm a maior incerteza em relação ao andamento dos projetos. Então, eu acho que o papel central do Estado nesse momento é desenhar essas fases iniciais, as modalidades de financiamento dessas fases iniciais, justamente para a gente reduzir a incerteza para a entrada do setor privado, né? Porque, nesse momento, tudo bem, o setor privado está bem ávido em investimentos de infraestrutura, quer dizer, a gente tem a capacidade de alavancar isso via o setor privado. Mas a gente precisa resolver problemas em relação ao desenho básico do projeto, né, as modalidades iniciais de financiamento, e também traçar, né, estratégias específicas para áreas de infraestrutura que o setor privado ainda tem muito pouco interesse, né, sobretudo no saneamento, no saneamento, na faixa onde concentra o déficit, que é um problema principal aí, e bem, né, muito ligado com saúde pública, com direitos humanos e uma série de questões desse tipo. Obrigado. Matheus? Bem, eu entendo que são duas abordagens diferentes, Marco. Aí, separando um pouco aí o recurso público e a passagem de ativos para a iniciativa privada, né? Eu acho que, do ponto de vista para a iniciativa privada, eu entendo que nós temos modelos bem robustos, bem sofisticados no Brasil, e isso tem atraído os players, inclusive internacionais. Nós temos projetos bem resilientes, os riscos nos projetos eles estão muito bem endereçados, está muito claro, e, obviamente, esse aprendizado não veio do dia para a noite, tem todo um histórico de aprendizagem, primeira, segunda, terceira rodada, quarta, quinta, sexta rodada e sétima rodada, agora, por exemplo, de aeroportos, já vindo. Então, nossos projetos, hoje, ele busca mais um project finance. Então, temos mecanismos financeiros como hedge cambial dentro do próprio contrato, nós temos reserva de liquidez. Então, realmente, isso tem atraído, os resultados têm vindo na medida na procura desses players internacionais. Tá? Agora, do ponto de vista de infraestrutura com recurso público, eu realmente concordo com você, Marco. Nós precisamos melhorar os nossos projetos básicos, tem que estar mais bem definidos, mais claros, a qualidade. E, por isso, inclusive, o Ministério tem investido na tecnologia BIM, né? Então, o Build Information Modeling. Então, essa tecnologia ela traz mais transparência ao recurso, à obra do recurso, como ela é modelada, evita perdas, tem, inclusive, uma expectativa de redução de custos. Nós estamos fazendo isso para os aeroportos regionais, por meio da nossa Secretaria de Aviação Civil, e o DENIT nas obras de artes especiais. Então, já tem todo um programa iniciado, com decreto, né, por decreto, é um projeto piloto, mas as vinculadas do Ministério têm avançado, a EPL já tem estruturado projetos em BIM, a Valec tem avançado também na parte ferroviária em BIM. Então, a melhoria realmente dos projetos e aliado à inovação e tecnologia, acho que faz a diferença e vai ajudar muito no futuro da infraestrutura. Helena? Ô, Chico, deixa eu botar um pouco de pimenta nesse debate, porque quem diria que eu ia estar concordando com o meu amigo Marco Antônio do PSOL, né? Mas já são três debates juntos, a gente já conhece um pouco o nosso jogral. Eu acho que a gente tem que deixar claro uma coisa seguinte: uma coisa é a montagem da institucionalização para que a gente atraia capitais privados. Eu acho que isso é uma coisa que a gente chegou a essa conclusão, todo mundo passou a entender isso. Daí você dizer que você precisa dos investimentos públicos, eu já discordo. Por exemplo, exatamente o marco de saneamento está mostrando
que o setor privado vem em municípios que as pessoas achavam que não atrairia investimento, porque eram municípios de densidade diferente, que não eram centros urbanos e tal. Nós tivemos anos de marco de saneamento na mão do Estado, exatamente porque está na mão do Estado é que nós temos metade da população sem água, sem esgoto no Brasil. Então, eu tenho certeza que é um investimento privado. E exatamente porque você tem um marco legal muito claro, que ainda falta, né, toda a estruturação da Agência Nacional de Águas, das agências regionais, de uma consolidação de um marco, deixando para o saneamento. Mas eu não me impressiono com os bilhões do Matheus, porque se você tivesse em 2015 e 2016, a gente estaria em 2015, nós estaríamos com o representante do PAC 1 e PAC 2 aqui falando de bilhões também. Bilhão, para mim, não quer dizer nada. O que quer dizer é a qualidade do investimento público que a gente tem. Saiu um relatório do TCU em 2019 que mostra que nós temos 20% de obras paradas. São quase 50% de obras inacabadas. E a gente fica falando de Brasil grande com esses esqueletos todos pelo caminho. A gente mal tem recursos do setor público para fazer o investimento de manutenção. Esse 1,7% do PIB são 2/3 de investimento privado. O resto de 1/3, basicamente, vem muito dos estados. Boa parte da rodovia também é rodovia estadual. Eu não vejo, por exemplo, e aí eu concordo com o Marco, e a gente vê aí crise de combustível e força, discussão disso, nenhum tratamento do Ministério de Infraestrutura, do PPI, para a transição energética no Brasil. Né? A gente não está falando de infraestrutura, não é fazer bilhão, nem fazer leilão. A gente também tem que ter uma organização para a transição energética de eletrificação para baixo carbono no Brasil. A gente está esquecendo a infraestrutura social do Brasil também. São as creches, escolas abandonadas, na manipulação de FNDE, de centrão, de organização de orçamento secreto que a gente tem por aí. Então, a gente tem que pensar na qualidade do projeto e tem que rever o passado. Por exemplo, aeroportos. Tem uma devolução de aeroportos, devolução de concessão. A Infraero. O que você vai fazer com uma Infraero que tem a obrigação de estar com 49%? Você não está olhando a redução do Estado onde realmente precisa. Por exemplo, me dá arrepio na espinha quando alguém fala que a Valec tem alguma importância nesse país. A Valec já está fechada, entregue ou para iniciativa privada ou simplesmente liquidada. Não tem nenhuma motivação para a Valec ainda existir no Brasil. O marco de ferrovias é um avanço, os bilhões que o Matheus falou, a gente sabe exatamente que tem muita gente que comprou a autorização como se fosse uma opção de graça, que depois vai vender essas autorizações para quem vier depois. Então, ainda falta muito avanço no marco de ferrovia. Tá? Então, eu acho assim, a gente, para não ser completamente copo vazio, evidentemente que desde 1995 até hoje, a gente teve vários aprimoramentos, né, de institucionalização. Acho que o PPI é um caso muito claro. Acho que a IPL, por mim, não precisa existir. A IPL pode ser muito bem absorvida pelo BNDES na coisa de projetos, mas a gente teve um avanço na qualidade de projeto. A gente teve um avanço com a parceria de TCU, mas a gente não pode ficar olhando para bilhão e achar que está tudo bem, porque o nível de investimento público, o nível de investimento total no Brasil é muito baixo, com todos esses bilhões. Então, a gente tem que procurar, por exemplo, vamos olhar as estatais. Boa parte dos investimentos federais que a gente recuperou também vem das estatais. Né? Então, quando você tem governos que ameaçam intervenção na estatal, você tem que ficar de orelha em pé, porque pode ser que, se começar a intervir na Petrobras de novo, ela perca a sua capacidade de investimento, que foi retomada e importante. Então, assim, eu discordo, o Marco Antônio sabe que a gente discorda, porque a gente já debateu há muito tempo dessa visão de qual é o papel do Estado. Acho que a gente precisa limpar as empresas estatais de infraestrutura, tem uma concentração muito grande de portos, né, nas companhias docas. A gente precisa deixar o Estado na institucionalização, concentrar na institucionalização e deixar o setor privado que está louco para vir. Agora, o setor privado não vai vir com um ambiente político de insegurança, de ameaça à democracia, de ameaça à Amazônia, sem preocupar com a transição energética, mesmo que quisesse vir e atrair novos investimentos,
com a sinalização que o Brasil está dando para o resto do mundo no trato do meio ambiente, qual investidor internacional que vai entrar no Brasil? Então, é uma coisa que está no papel, uma série de bilhões, mas qual a qualidade de investimento que a gente quer? Então, assim, para ser bem resumindo a minha posição, a gente tem que criar bases institucionais. E não adianta pensar em dinheiro público para investimento, porque dinheiro público não tem. Não tem. Então, não adianta sonhar com algo que não tem. Muito obrigado, Helena. Nós temos umas questões aí que eu vou mencionar aqui, que eu acho que vocês vão se divertir bastante. A primeira delas, um novo governo está chegando aí, ou atual reeleito, né? Mas se vocês pudessem encaminhar propostas para adoção imediata em relação ao novo governo, inovações mais disruptivas, iniciativas mais que mudassem o patamar da forma como a coisa vem andando, nesses avanços incrementais, quais seriam as suas prioridades, começando pela Helena, e queria que ela falasse um pouco também do setor elétrico, que é um setor onde ela tem uma visão maior, mais experiência. Lembrando que no Brasil a gente tem uma opção clara para economias de mercado, mas nós temos muita dificuldade com uma coisa chamada concorrência. A parte da questão do papel do Estado, no âmbito do setor privado, a concorrência é uma luta, né? Helena? Bom, Chico, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que eu faria de proposta imediata é um pouco o que eu já falei, né? Assim, do reforço institucional. Acho que eu daria um corpo institucional para o PPI mais sólido, que tivesse uma questão de permanência no governo, onde tivesse carreiras, etc., do PPI. O PPI ele é claramente, como quase tudo hoje da economia do futuro, uma visão de transversalidade, né? Você tem que olhar o PPI para vários setores e várias demandas da economia. As agências reguladoras precisam ser totalmente reestruturadas, inclusive na própria definição da regulação, porque cada agência tem uma abordagem diferente sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato, riscos não gerenciáveis, umas aceitam, outras não aceitam, é uma judicialização enorme na questão da intervenção ou das novas exigências sobre os contratos de concessão. O judiciário brasileiro, de alguma forma, apoia intervenções do tipo encapação da linha amarela, então a gente precisa ter uma estrutura, uma conversa com o judiciário muito clara, de uma coisa de curto prazo pode atrapalhar todo o investimento do futuro. Eu daria ao BNDES de volta um destaque na questão de trabalhar com o PPI na formação de projetos. Acho que o BNDES ficou claramente que hoje é um banco de serviços, né, de prestação de serviços, e o BNDES tem equipe para estruturar projetos e ajudar na estruturação de projetos. Na questão do setor elétrico, Chico, acho que você me pegou numa coisa que me é muito cara, que foi a privatização da Eletrobras, né? Na privatização da Eletrobras, nós perdemos uma oportunidade muito grande de ter uma discussão séria sobre o setor elétrico, né? Você tem uma empresa que tinha mais de 30% do mercado, isso aí incluindo Angra 3 e Itaipu. Aliás, eu discordo do Matheus, Itaipu não é feita para dar dinheiro para a infraestrutura, né? O Itaipu, se tiver superávit, que entregue para o Tesouro decida as prioridades, se é a infraestrutura ou se é o social. Não é função de uma empresa estatal feita Itaipu financiar ponte de nada para lugar nenhum. Então, assim, tirando Itaipu e Angra, você hoje, a Eletrobras que vai ser vendida tem 20% do mercado. E é um setor de geração. E geração, desde os anos 90, quando a gente reestruturou o setor elétrico para privatizar, é um setor competitivo. Você não pode entregar 20% de um setor numa empresa, ainda que seja corporation, ainda que você tenha 10% na limitação de voto, mas a atuação da empresa a segunda maior empresa de geração no Brasil, o segundo maior grupo de geração, tem 8% do mercado. Então, a gente perdeu uma oportunidade muito grande de fazer com a Eletrobras o que fizemos em telecomunicações, que é uma reestruturação competitiva do setor. Eu acho que isso é um alerta muito grande do que deve ser feito, como foi na telecomunicações, e o que não deve ser feito, como foi na Eletrobras, se a gente começa a discutir privatização da Petrobras. Porque, de novo, fica uma discussão
sobre privatização da Petrobras sem ninguém discutir por quê, para quê, de que forma. A sensação que você tem, assim, de um lado, uma coisa ideológica. A pessoa precisa dizer que sou a favor da privatização da Petrobras só para dizer que eu sou legal, liberal e a favor. E, de outro lado, um grupo de pessoas dizendo: não, eu quero me livrar dessas tal da Petrobras porque eu não consigo mandar nela. E aí, um terceiro grupo dizendo: eu vou intervir e voltar para uma política que gerou 40 bilhões de prejuízos na Petrobras, impediu investimentos da Petrobras. Então, eu fico muito preocupado com o que aconteceu com o setor elétrico via Eletrobras, por causa de um exemplo que não pode ser seguido. Agora, eu não tenho muitas questões no setor elétrico na área de geração. A nossa matriz é limpa, temos todas as fontes, nós temos um privilégio em relação ao resto do mundo, nós temos todas as fontes possíveis de energia, é uma questão da gente sentar e discutir se vai colocar nuclear, se não vai, qual é o nosso função objetivo, se é reduzir a emissão de gás carbono, se é segurança energética. Acho que a guerra da Ucrânia está nos ensinando que não se pode depender de um único fornecedor e de uma única fonte. Então, o Brasil está super privilegiado na área de geração. O que me preocupa é na questão da tarifa de energia elétrica. Porque todo mundo fala de tarifa, de preço de combustíveis, e as pessoas não olham para o que acontece com a tarifa de energia elétrica no Brasil, que tem crescido muito acima da inflação e é resultado de lobbies poderosos no Congresso Nacional que colocam os jabutis da Eletrobras, que dão extensão de subsídios do Proinfa, extensão de subsídios do carvão, subsídios absolutamente desnecessários que encarecem a conta de luz. Então, a gente tem que olhar também o lado da construção do preço de energia no Brasil. Obrigado, Helena. Marco? Bem, eu vou pegar, para não ser repetitivo, vou pegar carona no que a Helena falou sobre as agências reguladoras. Eu acho que ela tem coberta de razão, principalmente se a gente pensar no marco de saneamento, né, o número de atribuições que ficaram concentradas na ANA e o que tem acontecido com a ANA ultimamente. Então, tem que olhar com cuidado o que está acontecendo em termos de nomeação nas agências reguladoras, sobretudo porque elas vão passar a desempenhar um papel principal, inclusive, por exemplo, no saneamento, é o que se espera. Eu vou concentrar minha resposta, na verdade, fazendo uma certa prospecção sobre o futuro, e eu já até comentei um pouco na minha resposta, mas eu acho que a gente tem que olhar com isso, qualquer governo que venha assumir, tem que olhar com isso com cuidado. A gente está num momento muito específico do que está acontecendo com a economia mundial. Pode ser que a maior parte desses planos nunca saiam do papel, mas, a princípio, planos ambiciosos das economias centrais, Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, China e etc., geralmente eles saem do papel. Eles são muito competentes em implementar o que eles planejam. Se a gente acreditar que eles serão competentes em implementar o que eles planejam, significa que a gente está entrando numa fase de mudança de paradigma tecnológico e de transição para uma economia com menor impacto ambiental. Então, para além da questão de infraestrutura, como eu comentei, é um desafio de qualquer governo traçar uma trajetória para que a gente se mova nesse mundo, né? Que a gente se mova nessa nova matriz industrial, né, a tal da indústria 4.0, todas as modificações que isso vai ter, inclusive em termos de impacto na infraestrutura. A gente está falando de uma outra internet, a gente está falando de uma outra telecomunicações, a gente está falando de uma telecomunicações que vai ter um papel completamente diferente no sistema industrial, né? A gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de 5G, e a gente está falando de transição energética, né? A gente está falando de como é que a gente vai pensar o nosso caminho para a mudança da matriz energética, como é que a gente vai pensar o nosso caminho para a transição para uma economia de baixo carbono, e eu acho que isso tem que ser colocado na ordem do dia para qualquer governo, né? Isso não vai cair do céu, isso não vai vir, né? Mesmo que você acredite no potencial do setor privado ou no potencial do setor público, é preciso definir uma trajetória para isso. Quem vai financiar, de onde que vão vir os recursos, quem vai implementar os planos estratégicos, qual é a centralidade, qual é a governança que vai se impor nisso, né? Então, eu acho que o desafio, né, que se coloca para qualquer governo é entender com realismo o mundo em mudança que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma economia que está se modificando, está transitando para uma outra economia, né, com outro paradigma tecnológico, em que a questão ambiental se torna primordial, né, que qualquer investimento vai ser guiado pelo imperativo verde, e a gente tem que pensar qual é a governança que a gente vai impor para isso, né? Como é que a gente vai implementar planos estratégicos para essa mudança, quem serão os atores,
como é que será feita a organização básica disso e quais os papéis que cada ator, né, cada atores vão ter nessa transição. E é isso que me faz ficar mais preocupado quando a gente olha o nível do debate atual, né, numa eleição que já se avizinha. Né? Muito pouco a gente vê planejado para isso, muito pouco a gente vê colocado para isso, né? Muito pouco a gente vê definido para um horizonte que se acurta, que se torna mais breve a cada tempo que passa, e que todos os países do mundo, né, os países minimamente industrializados, estão se movendo nesse sentido, em criar planos estratégicos, em definir atores, definir um sistema de governança para como será essa transição, e a gente está completamente muito cru nesse debate. E, infelizmente, não é esse tipo de debate que também está guiando o debate presidencial nesse momento. Isso deveria estar na ordem do dia, isso deveria estar no centro das atenções, e isso deveria estar sendo colocado em propostas muito mais concretas e sinalizando muito mais para a população em que trajetória que a gente vai entrar nesse mundo em mudança. Então, eu acho que, respondendo a pergunta aí, a minha maior preocupação em relação a um novo governo é a falta de propostas concretas em relação a esse tipo de desafio, que vai para além da infraestrutura, do investimento em infraestrutura, como a gente já comentou nessa mesa, não são poucos desafios, mas sim como é que o Brasil vai se colocar nesse mundo em mudança, né, que eu acho que é disso que se trata. Obrigado, Marco. Bem, Helena, eu vou começar respondendo, né, as provocações dos bilhões. Né? Os bilhões são métricas. Tá? São métricas que vão resultar em investimentos, desenvolvimento, emprego e uma melhoria da nossa infraestrutura. Então, são métricas. Assim como são métricas, esse valor ele realmente se materializa. Vai se materializar em 35 portos, né? Terminais portuários, em 30 investimentos em 34 aeroportos, em 6 rodovias, mais 6 ferrovias, 9 projetos de óleo e gás, 9 projetos em geração de energia, 4 projetos de transmissão, 7 de mineração, além de 9 em saneamento básico, tão importante do ponto de vista social, foi aqui trazido, assim como 13 em iluminação pública também. Esse é um projeto social, acho que é um projeto bem importante. Parques, trazendo aqui o Marco Antônio, a questão dos parques públicos, de visitação, terminais pesqueiros, são 4 projetos de terminais pesqueiros, também é uma questão social. E, obviamente, a implantação do 5G. Então, esses números, bilhões, eles realmente se materializam em melhoria para a sociedade. Então, ele não é algo a ser desprezado, tá? Em relação à Valec, à Infraero, sim, o Ministério tem endereçado, tem trabalhado nesse sentido, acho que não cabe eu trazer a informação nesse momento, mas, do ponto de vista de privatização, acho que a gente pode dar o melhor exemplo. Nós fizemos a primeira desestatização de um porto público no país. Nós acabamos de desestatizar a Codesa, foi quase 1 bilhão de investimento, né, juntando a outorga com investimento, quase 1 bilhão de recursos vão ser investidos no Porto de Vitória, ali na região. Então, isso é muito significativo. Se formos aqui avançar ainda nas ações executadas, nós conseguimos encerrar, liquidar a Codomar, um passivo que vinha se arrastando há anos. Encerramos a Refesa. Acho que a maioria aqui nunca ouviu falar na Refesa, a empresa de trilhos aí de ferrovia antiguíssima. Chegamos em 2019, ainda existia a Refesa na inventariança. Então, conseguimos concluir, encerrar essa... Então, o Ministério tem avançado, sim, na desestatização, tá? E tem se apoiado na passagem de ativos em 2 grandes estruturadoras. Uma empresa vinculada ao próprio Ministério, que é a EPL, tem feito um trabalho sensacional de estruturação de projetos, e o próprio BNDES, que hoje é um dos principais parceiros do Ministério na estruturação de projetos. Então, o BNDES atua na estruturação de projetos e tem um know-how também sensacional. Em relação à autorização, não é investimento gratuito. Eu acho que o mercado não está entendendo dessa forma, mesmo porque qualquer pessoa pode pedir o mesmo trecho
já pedido, e será autorizado, era para fazer a linha do lado, a mesma ferrovia do lado, então não tem valor venal nenhum autorização. Tá? Então, e voltando aqui agora, então, à nossa pergunta, eu acho importante realmente a questão da segurança jurídica e a atuação das nossas agências reguladoras. Então, a agência reguladora, nos últimos anos, ela amadureceu muito com a Lei da Liberdade Econômica, a própria Lei das Agências Reguladoras, e trouxe novos mecanismos, por meio, inclusive, de decreto, já regulamentando essas leis, do licenciamento 4.0. Então, a liberação da atividade econômica ela é ranqueada de acordo com o seu risco. Então, uma atividade econômica de baixo risco ela é automaticamente liberada, autorizada, enquanto o poder público vai focar os seus esforços numa atividade de maior risco, faz todo sentido, e da maior agilidade. Tivemos aqui também, estamos ainda, né, no esforço do conhecido como revisaço, que é retirar esse mundo de normas, que é um emaranhado de normas que atrapalham a vida do investidor. Então, vamos revogar o que já não está mais em uso, consolidar. Só no Ministério Vinculados eram mais de 5.000 regulamentos e normas. E estamos consolidando isso. Um caso clássico aqui para as pessoas que podem sentir no dia a dia é que a regulamentação da carteira de habilitação estava espalhada em mais de 23 resoluções. E hoje você encontra o que você precisar sobre carteira de habilitação em uma única resolução. Isso simplifica a vida. E óbvio, tudo postado com transparência, já está acessível na internet para todo cidadão. E acho que, do principal ponto de vista da segurança jurídica, nós tivemos também um decreto que instituiu a análise de impacto regulatório. Então, eu vejo aqui muitas pessoas novas não vivenciaram a época do kit de emergência, né, dos carros, que do dia para a noite surge uma exigência, todo mundo sai que nem um louco tentando comprar o kit para não ser multado na próxima esquina, depois vem o extintor de incêndio do dia para a noite, é A, na semana seguinte já é C, D, e fica todo mundo perdido. Então, acho que isso acabou não é mais o cenário atual das nossas agências reguladoras. Tá? Então, tem uma análise, primeiro, né, a agenda regulatória das agências, elas são discutidas com participação social. Então, quem está no mercado discute o que deve entrar, o que deve ser discutido, o que não deve. Segundo, quando o tema entra em pauta, primeiro a agência busca no mercado as informações. Em seguida, faz análise de impacto regulatório, buscando, inclusive, mensurar o impacto, né, do fardo regulatório daquela proposição, sempre tendo como comparação um cenário base zero, ou seja, não fazer nada, manter o status quo. Então, inclusive, a participação social é a pedra fundamental nesse processo, porque, percebam, o relatório de análise de impacto do AIR, ele é submetido à consulta pública, e as pessoas os regulados, eles vão trazer contribuições que serão analisadas e respondidas, tá? E, levando tudo isso em consideração, aí se faz uma minuta, se for essa conclusão, né, de fazer uma minuta de uma nova resolução, de uma nova regulamentação. E essa minuta novamente retorna para participação social, para que as pessoas possam contribuir daquela minuta. E, mais uma vez, após de toda análise, de resposta dessas contribuições, aí sim essa minuta está preparada para ir para uma diretoria colegiada que vai discutir se deve ou não impor mais uma regulação. Perceba que nós saímos desse cenário de sermos pegos de surpresa com regulações diariamente, né? Aquela que chega na mesma velocidade que chega, vai embora, acabou e... Aqui é o exemplo. Obrigado, Matheus. Nós vamos partir agora para a nossa última rodada de perguntas. Bom, vocês já mencionaram sobre isso, do ponto de vista global, o mundo está caminhando para um processo de reestruturação produtiva, que nós sabemos que ele vai ser digital, vai ser verde, vai ser inclusivo. E, em alguns debates, aparece aqui no Brasil, por exemplo, o desafio da questão do transporte de massa nos grandes centros metropolitanos. Os desafios regulatórios não são simples, e a Helena mencionou alguns aí, o Matheus. Há uma heterogeneidade muito grande dos desafios regulatórios em várias áreas.
Mesma coisa também em relação à questão do planejamento. Vários de vocês falaram do planejamento desses desafios. Nós temos planejamentos setoriais. O setor agrário tem o seu, o transporte tem o seu, a logística tem o seu, mas do ponto de vista mais transversal, global, estruturante, as coisas não têm evoluído dessa forma, com exceção, talvez, do suporte que o BNDES tem dado em relação a esses processos de de-risk, o investimento nas fases iniciais. Então, eu gostaria que, para concluir, vocês falassem um pouco sobre esse horizonte mais estratégico, longo prazo, uma vez que, no ritmo que nós temos evoluído, nesse ritmo incremental, para um pouquinho, descansa um pouquinho, vai numa direção, vai na outra, sem demérito dos avanços ocorridos, o mundo não está nessa velocidade mais. Ele está numa velocidade muito maior, com competitividade muito mais brutal, e os recentes acontecimentos têm recolocado a questão da competição em novos patamares. Então, a ideia é ouvir vocês um pouco sobre esses cenários mais prospectivos de longo prazo, à luz das eleições iminentes. Começando pelo Marco. Eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo para a questão de mobilidade, que você comentou. Quer dizer, aí eu acho que tem um problema de regulação, obviamente, mas tem um outro problema que talvez seja até mais complicado. Quando a gente está tratando, né, assim como saneamento, a mobilidade, a gente está tratando de uma carência complicada em termos políticos no Brasil, que é a coordenação de políticas em áreas metropolitanas. Né? Por exemplo, a questão da mobilidade está muito relacionada a isso. Quer dizer, para além de desenhar toda uma questão referente a investimento, a regulação do próprio setor, a entrada do setor privado, a gente também tem que organizar a forma como é feita a política metropolitana e a coordenação metropolitana no Brasil. Tem alguns lugares que andam muito bem, tem alguns lugares que andam muito mal. Né? E isso é um desafio para quando a gente pensa em políticas que são, né, quase que por definição metropolitanas, como é a questão de mobilidade em grandes centros. Então, é uma questão que às vezes foge do problema, vamos dizer assim, da regulação de infraestrutura e entra na questão de coordenação política no Brasil, para além da questão de infraestrutura, quer dizer, da coordenação política, como é feito dentro dos entes subnacionais no Brasil e como esses entes subnacionais dialogam em termos políticos no Brasil. Então, mobilidade realmente tem um problema de você ter que desenhar políticas metropolitanas e nem sempre é fácil e nem sempre você tem os instrumentos necessários para esse tipo de coordenação. Isso já demonstra como é que a gente tem um desafio imenso pela frente, que é de coordenar todo esse problema em relação ao, como você comentou, o horizonte de modificação do sistema produtivo que a gente está vendo, como é que isso vai impactar, né, na tecnologia embarcada nesses sistemas de infraestrutura e como é que isso está sendo visto dentro de um eixo de modernização dos sistemas industriais. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a Argentina anunciou um plano de política industrial, mas de desenvolvimento produtivo, que um dos eixos é o eixo de mobilidade, né? Articular o eixo de mobilidade com uma política de desenvolvimento produtivo dentro da Argentina. Isso começou a ser desenhado em 2020, envolvendo uma série de reuniões de regiões metropolitanas e dentro das províncias, em termos de desenho de políticas regionais que envolvessem a questão de mobilidade, assim como poderiam envolver, por exemplo, a questão de saneamento também. Foi lançado semana passada, se eu não me engano. Eles começaram a discutir isso em 2020. Quer dizer, eles estão há 2 anos discutindo isso. E a gente não está falando de Alemanha, a gente está falando de Argentina. Né? Isso demonstra como é que a gente está atrasado em termos de planejamento inicial para o horizonte que se coloca. Né? A gente devia estar, no mínimo, há 2 anos discutindo isso. Como é que a gente vai fazer a governança regional disso? Como é que a gente vai articular a região? Se isso vai ser discutido dentro de uma política de desenvolvimento regional, porque o nosso hiato em infraestrutura também está muito relacionado com as desigualdades regionais que esse país tem. E como é que a gente vai lidar com as desigualdades regionais que esse país tem. Né? Então, isso vai ser articulado com uma política de desenvolvimento regional, isso também está relacionado com a própria divisão de tarefas que eu comentei entre setor público e setor privado. Né? Se tem coisas que são articuladas em uma política de desenvolvimento regional, talvez é justificável que o Estado tenha mais presente nessas áreas. Mas tudo isso demanda planejamento, demanda discussão, demanda organização de uma estrutura de governança regional para isso, demanda criar certos instrumentos, por exemplo, de política regional e de política metropolitana que a gente não tem, para a gente conseguir entrar na fase de implantação dessas políticas. A gente já devia estar fazendo isso há, 3 anos atrás, 2 anos atrás, pelo menos, porque o mundo já está entrando em fase de implantação dessas políticas.
E quando a gente trata de política tecnológica, sobretudo, a gente está falando de janelas que se fecham, né? Quer dizer, se a gente não se organiza para dar conta dessas políticas rapidamente, a gente perde o bonde da história, né? Os outros países vão fazendo seu dever de casa, vão ganhando produtividade, vão ganhando competitividade, né? E a gente fica aquém dessa história. E depois recuperar esse tempo perdido é muito difícil, porque é um horizonte que se move. Né? Então, eu acho que a questão central é isso, né? Quer dizer, a gente precisa desenhar instrumentos para a coordenação dessas políticas, que vão para além dos instrumentos referentes à regulação da questão de infraestrutura, mas estão relacionados já, por exemplo, a instrumentos relacionados à coordenação dos entes subnacionais, e como é que a gente anda com isso para entrar na fase de implantação das políticas. A gente está muito atrasado, a gente não está pouco atrasado em relação ao cenário internacional. Então, eu acho que o recado que fica nessa última rodada é sobre tudo isso. O tempo urge, a gente já devia estar começando a fazer isso há muito tempo atrás, e está na hora da gente botar a mão na massa, independente do resultado aí que vier das próximas eleições. Como foi lembrado também nessa mesa, isso é uma política de Estado, a gente tem que se organizar para dar conta do recado. Obrigado, Marco. Matheus? Acho que tudo passa pelo ponto de encarar a infraestrutura como uma política de Estado, Marco, realmente, e não como uma política de governo, você tem razão. E a gente precisa olhar com um horizonte maior, realmente, do que 4 anos. Então, já falei, não vou repetir sobre o nosso Plano Nacional de Logística, até 2035, planos setoriais, mas quando a gente começa a falar e eu acho que tem razão, Marco, de envolver todos os entes, estados, municípios, a gente eleva o nível de complexidade a um patamar, eu diria, extremo, né? Temos mais de 5.500 municípios, 27 unidades federativas, então é extremamente complexo, né? Mas, obviamente, para um problema complexo, não vamos ter uma solução simples. Se encontrarmos uma solução simples, é porque ela está errada, isso é certeza, né? Então, essa visão, realmente, de longo prazo, acho que é importante, e tratar a infraestrutura conforme as suas características regionais. Então, a abordagem no norte, obviamente, tem que ser diferente do sudeste, né? Eu vou falar aqui do ponto de vista de transportes, norte majoritariamente hidroviário, e estamos fomentando, inclusive, estava comentando aqui recentemente, de uma estruturação de PPP para aeroportos regionais, de forma que a gente possa melhor atender a população nas emergências. Enfim, eu acho que essa abordagem regional e com a característica da infraestrutura, né, levando sempre o máximo possível de ativos para a iniciativa privada e concentrando o recurso público onde realmente não há atratividade para o setor privado. E é aí que entra a manutenção, que a Helena comentou, que nós temos dificuldades com os recursos de manutenção, de manter a nossa malha. Então, quanto menos malha tivermos, mais suficiente fica esse recurso, tá? E encarar também a infraestrutura como uma questão social, e por isso que o orçamento público, acho que jamais deixará de ser exigido para a infraestrutura. Então, vai ser um mix dessas duas visões. Passar o máximo de ativos que faça sentido para a iniciativa privada, que sejam atrativos para a iniciativa privada, não deixando de olhar o caráter social da nossa infraestrutura e aplicar o recurso público onde é necessário. Muito obrigado, Matheus. Helena, nós começamos com você, terminamos com você. Bola com você. Acho ótimo isso. Primeiro, eu quero agradecer muito o debate e dizer para o Matheus que ele não fique chateado, não, mas quando eu era funcionária do governo, eu também apanhava em nome do governo, independente da qualidade técnica que ele já demonstrou nesse debate, né? Eu queria voltar a uma questão seguinte. Você falou muito claramente, Chico, que eu acho que é algo que está relegado aqui no Brasil, a questão do planejamento. Não, planejamento de maneira geral, né? Assim, um dos erros maiores desse governo foi acabar com o Ministério do Planejamento e Orçamento. O Brasil ficou completamente sem controle. O Executivo perdeu completamente o controle da execução de políticas públicas, porque nem ele sabe qual é a política pública que ele quer, já que ele não tem um orçamento sobre o qual ele luta e define. O fato do Centrão e do Congresso Nacional ter tomado conta do orçamento público, você ter transferido o orçamento, a execução do orçamento para a Casa Civil,
no chefe do Centrão, mostra que o Brasil retrocedeu imensamente na questão do planejamento. Então, fica difícil você dizer qual é o papel do planejamento, onde estará a infraestrutura nesse planejamento. O Matheus fala da necessidade de a gente abrir espaço orçamentário para investimentos mínimos, nem que seja de manutenção, quando você tem 16 bilhões em orçamento secreto pulverizados em políticas paroquiais, quando você tem o executivo boicotando as reformas necessárias para diminuir as despesas obrigatórias. Eu digo isso não pelo congelamento das folhas de salário, mas aquela proteção de certas corporações que são caras ao presidente da República, claramente militares e policiais, o que distorce toda a funcionalidade do orçamento e das reformas, tanto administrativas como presidenciais. Se a gente não atacar as despesas mandatárias, né, as obrigatórias, que crescem muito acima da inflação, não haverá espaço para investimento público. E não adianta fazer fantasias orçamentárias, tirar investimento público do cálculo, botar, porque isso, no fundo, é dívida, é a escolha da sociedade. Então, quando o próprio executivo não faz a escolha correta, fica difícil da gente saber para onde a gente está indo, né? Então, eu acho que a gente, na pandemia, só voltando um pouco para a agência reguladora, se as agências reguladoras estivessem funcionando no Brasil, os jabutis da Eletrobras não teriam passado, porque é o maior escândalo do desenho do setor elétrico no Brasil, e a ANEEL deixou isso passar sem se mexer. A MP 579 da ex-presidente Dilma Rousseff destruiu o setor elétrico e a ANEEL esteve presente, né? Nós estamos vendo uma discussão na Petrobras, o termo de compromisso que a Petrobras assinou com o CAD e com a ANP não está sendo cumprido na venda dos ativos de refinarias, exatamente porque o governo vive ameaçando intervir nos preços. Então, assim, é uma desorganização brutal. A gente precisa retomar planejamento. E eu acho que o que o Marcos falou é muito importante, porque quando a pandemia chegou no Brasil, a questão metropolitana estava caótica, né? As pessoas dizem assim, a pandemia mostrou a importância do Estado na economia. Não, a pandemia mostrou como o Estado é ruim para prover serviços públicos. Você não tinha mobilidade, não tinha transporte público, não tinha saneamento, padrões de higiene, escolas públicas diferenciadas do privado. Nós estamos, desde março de 2020, muito pouca coisa a gente viu nessa direção. Não fosse os esforços de governos subnacionais, a pandemia teria causado muito mais impacto social do que causou. Então, eu acho que a gente precisa voltar ao planejamento amplo no Brasil. O governo que vier em 2023 terá que dizer à população qual é o Brasil que ele quer. Para onde nós queremos o Brasil? Qual é a direção do Brasil? Não adianta dizer que coisas são política de Estado e não de governo se você não tiver uma âncora de credibilidade e de definição de que país que a gente quer. Então, assim, eu vou encerrar essa minha fala aqui com o desafio de que o próximo governo, eu tenho certeza que no governo que eu pretendo continuar trabalhando, que é da pré-candidatura da Simone, nós teremos de volta a centralidade do planejamento no Executivo para mostrar à população e junto ao Congresso Nacional por que a gente precisa de recursos, para quem e de onde a gente vai tirar. Muito obrigado, Helena, muito obrigado, Marco, Matheus, foi excelente, um painel bastante abrangente, mostrando aí que, se a gente andou alguma coisa nessa área, temos muito mais que caminhar pela frente e precisamos andar mais rápido e melhor, né? Nós precisamos de arrumar nossas instituições para que a gente procure fazer frente aos desafios do país. Obrigado a todos, encerramos aqui o painel. Um prazer estar com vocês, pessoal. Até a próxima.